Oi, oi, eu sou a Adriana, do Redatora de Merda, e hoje vamos conversar sobre Rebecca, escrito pela Daphne du Maurier e publicado pela Dark Side Books. Romance gótico, um suspense sombrio, que deu origem, inclusive, a uma adaptação famosíssima, maravilhosa, dirigida pelo Alfred Hitchcock. Bastante coisa para falar sobre essa obra, e eu vou deixar os principais tópicos abordados marcados aqui na minutagem e um link para compra na descrição. Essa edição está um luxo, um capricho, tá maravilhosa, conta com tradução da Regiane Winarski e ilustrações da HB Brandão. Eu vou mostrar mais detalhes ao longo aí do vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, terror, suspense e desgraçamento é o que a gente mais tem por aqui. Se inscreve no canal se não for inscrito, deixa um like no vídeo que isso me ajuda demais no YouTube e pode me acompanhar nas redes sociais que é @dricheck em qualquer uma delas. Rebecca, da britânica Daphne du Maurier, foi publicada em 1938 e pode ser considerado um romance gótico. O romance gótico é um gênero literário que se iniciou no século XVIII na Inglaterra e caracteriza-se por uma atmosfera sombria, misteriosa, sobrenatural, com elementos de terror, romance e suspense. Alguns exemplos clássicos dos muitos, dos tantos romances góticos da literatura: Drácula, de Bram Stoker, O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, Carmilla, do Le Fanu, e Frankenstein, da Mary Shelley. Elementos comuns que encontramos em romances góticos, por exemplo, a atmosfera sobrenatural, que é um grande pilar, tem um papel muito importante, sempre relacionados aí a eventos inexplicáveis, tem fantasmas, visões, sonhos, maldições, ambientes sombrios ou decadentes. Então a gente tem aí castelos, mansões abandonadas, mansões antigas, locais isolados e cheios de segredos. Personagens góticos e de alguma forma atormentados, e aí sempre tem um contraste entre os protagonistas e os antagonistas. Romance e paixão, já que estamos falando de romance gótico, e muitas vezes envolvendo relações proibidas, amores trágicos ou então triângulos amorosos. E mistério e suspense, há uma ênfase no mistério e na revelação gradual de segredos obscuros que assombram os personagens ou o ambiente. E todas essas características do romance gótico estão fortemente presentes em Rebecca. É um verdadeiro deleite para quem gosta do gênero. Numa sinopse super resumida, caso você só queira saber isso, a história é narrada em primeira pessoa por uma mulher que revisita memórias e conta histórias de seu passado quando se casa com Maxine de Winter, um rico viúvo dono de uma imponente propriedade chamada Manderley. No entanto, a sombra da primeira esposa desse cara, do Maxine, chamada Rebecca, paira sobre a vida dessa protagonista, criando uma atmosfera de mistério e intriga. A protagonista desse livro, que é quem narra o livro pra gente, quem está contando sua história, é uma jovem bem nova, ela tem 21 anos, ela é órfã e ela é bem tímida, ingênua, ela é uma jovem simples. No início da história, ela trabalha como dama de companhia de uma senhora muito rica, rica e odiosa, que é a esnoba. Ela trata essa moça como inferior. Ela está acompanhando essa senhora numa viagem, então elas estão ali num lugar em Monte Carlo, e lá ela conhece o Maxine de Winter, que é um homem mais velho, ele é um nobre aristocrata viúvo e charmoso. Os dois se aproximam, tem ali um envolvimento e numa paixão fulminante eles se casam e a jovem vai viver em Manderley, que é a mansão do cara. Temos aí então a perspectiva inicial do príncipe encantado misterioso que salva a mocinha ingênua e desastrada. O desenvolvimento de personagens trabalha com essa posição de opostos, até pela evidente diferença de classe social entre os dois. Eles não parecem pertencer ao mesmo mundo e de fato não pertencem, e de repente estão juntos. Retomando o enredo aqui, eles se casam, ela muda para Manderley, porém
Após a mudança e o começo da vida real, a jovem ela se sente constantemente comparada com Rebeca, que era uma mulher muito amada, idolatrada por todos, e ela se torna obcecada pela sua memória. Ela vai se sentir coagida dentro da própria casa, que a casa agora é dela também. Se sentir intimidada pelo fantasma de Rebeca, que exerce uma presença opressiva sobre a mansão e todos que a cercam. Tanto na mansão, né, na casa, por exemplo, o quarto dela é intocado, os pratos preferidos dela são mantidos, a caligrafia dela está exposta em alguns bilhetes, como também nas pessoas, né, as lembranças dos empregados e as insinuações da Mrs. Danvers, que é a governanta. Um diferencial aí que eu não sei se você notou, mas eu não mencionei o nome dessa protagonista, porque ela não tem um nome. Ela obviamente tem um nome, mas ele nunca é revelado durante toda a história e ela é sempre tratada como a segunda esposa, a segunda senhora de Winter, o que ressalta ainda mais toda a imponência de Rebeca, né, que é tão bela, tão carismática, tão inteligente, tão incrível, tão perfeita, cujo nome se faz presente no próprio título da obra. Manderley, essa mansão que é muito famosa na literatura, que inclusive a primeira frase do livro, ontem à noite sonhei que tinha ido a Manderley novamente, é uma propriedade fictícia que desempenha um papel central aí na obra, sendo uma verdadeira entidade de forte presença, tanto quanto a presença da própria Rebeca. É o lugar onde se passa a maior parte da história e representa um elemento crucial na atmosfera do livro, contribuindo para a tensão e o suspense do romance. Manderley é descrita como uma imponente casa de campo situada na costa da Inglaterra. Ela possui um estilo arquitetônico grandioso e é cercada por belos jardins e uma paisagem exuberante. A mansão em si é retratada como um lugar majestoso, mas também carrega uma sensação de melancolia e segredos ocultos. A narrativa se desenvolve, então, na tentativa dessa protagonista de descobrir esses segredos sombrios que envolvem a Rebeca. À medida que a história avança, a protagonista terá contato com uma complexa trama de acontecimentos, envolvimentos e manipulações que enreda tudo e todos. Esse desenvolvimento culmina num clímax delicioso que traz revelação e perturbação, além de um final muito intenso e muito simbólico também, na minha opinião, que eu não vou dar detalhe, né, porque eu não vou dar spoiler, mas eu posso dizer que ele traz ênfases de ciclos e permanências. Agora eu quero preciso comentar sobre a polêmica de plágio que envolve esse livro, porque houve alegações de que Rebeca tem uma premissa muito parecida com A Sucessora, que é um livro escrito pela brasileira Carolina Nabuco em 1934, que também apresenta uma trama que envolve uma jovem mulher que se casa com um viúvo rico e se vê atormentada pela presença da falecida esposa dele. As semelhanças entre as duas obras são notáveis nesses elementos compartilhados que podem ser considerados arquétipos narrativos, como por exemplo uma casa imponente ou então o lance da segunda esposa que lida com a sombra da primeira. Ainda que tenha pontos, né, características que são recorrentes na literatura, que a gente vê mais de uma vez, mais de duas, mais de três, são estruturas que se repetem. Mas também quem sou eu para falar alguma coisa, né, que eu não sou nenhuma estudiosa, mas eu acho que são livros com intenções bastante distintas, até pelo propósito de gênero mesmo. Rebeca ser um suspense de mistério que a gente fica preso nesse mistério até o final, enquanto que o foco de A Sucessora é no drama, né, e no amadurecimento da jovem em meio à sociedade. Algo que vale ressaltar, que é pouco comentado nessas repercussões, é que há também um apontamento de críticos de que A Sucessora
teria uma forte semelhança com Encarnação, um romance brasileiro escrito por José de Alencar e publicado em 1893. Livro aí cuja história gira em torno do relacionamento conturbado entre a protagonista e seu marido e aborda temas como amor, casamento, traição, sociedade e busca da identidade. Esse é um tópico de debate da comunidade literária, ainda mais quando se tem contato com alguma dessas obras, e eu acho estritamente necessário que seja mesmo, por mais que não haja uma resposta definitiva, né, uma conclusão, o próprio caso não foi levado adiante, se não me engano, tem que falar sobre mesmo, tem que falar, tem que ler, né? Talvez o mais importante, ler e ter aí as suas próprias opiniões. E eu aproveito para destacar o texto de introdução da edição, da Nilsen Silva. Incrível, tá assim, belíssimo, que além de belíssimo, faz um apanhado da vida e obra da autora, um recorte de seu tempo, fala sobre outras obras que se aproximam de um legado gótico e também sobre essa alegação de plágio. Rebecca tornou-se uma obra icônica e marcante da literatura inglesa, ganhando reconhecimento e apreciação no mundo todo. Sua adaptação para o cinema, dirigida por Alfred Hitchcock, ajudou a solidificar ainda mais a sua fama. Lançado em 1940, o filme foi produzido em preto e branco e se tornou aí um dos filmes mais importantes da carreira do diretor, além de ter ganhado o Oscar de melhor filme. Hitchcock conseguiu capturar de forma brilhante toda a aura gótica e o suspense do livro. Ele não só cria, ele recria, ele transforma obras, adiciona seus toques característicos, sua identidade, e ele faz isso muito bem, não é à toa que ele é considerado o mestre do suspense. O casal Maxine e a esposa são interpretados pelo Laurence Olivier e Joan Fontaine, um marco em sua filmografia, um clássico do cinema, uma grande referência no gênero do suspense, trabalha tensão e mistério e mantém os espectadores envolvidos do início ao fim. Pena que não posso dizer o mesmo do remake, que foi lançado em 2020, dirigido pelo Ben Wheatley, que conta com Armie Hammer e Lily James no elenco. Chega a ser impressionante que parece que houve um esforço para deixar ruim. Falaram, vamos deixar, como é que a gente deixa isso aqui ruim? E deixaram. Por mais que tenha ali a mesma estrutura, a mesma essência, seja a mesma história, o negócio é fraquinho. Faltou. Michuruca. Filme é michuruca. Crítica, michuruca. Pois que temos um clássico da literatura aclamado por sua narrativa atmosférica e personagens complexos, Rebecca é uma história envolvente, repleta de suspense, intriga e romance, e explora temas como identidade, obsessão, culpa, segredos familiares, destacando a influência do passado na vida presente. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Lembrando que tem link para compra na descrição, caso você tenha interesse nessa leitura e nessa bela edição. Quem for ler Rebecca ou assistir ao filme também, me marca nas redes sociais, que eu gosto muito de acompanhar, de repostar. A gente continua conversando nos comentários. Um beijo e até a próxima!